Sejam bem-vindos, bem-vindas. Esta última hora do nosso simpósio conta com a contribuição do professor Marcos Mazzardi da USP, a maior autoridade brasileira em estudos literários de Goethe, e com minha familiaridade com a obra de Thoreau. Além disso, a Geisa, a Priscila e a Liz vão fazer as leituras dos trechos das obras literárias. O público agora presente, ainda presente depois de tantas horas de simpósio, deve considerar que não somos autores que lidam profissionalmente com a voz, mas docentes e discentes dos estudos literários acadêmicos, né? Nossa contribuição tem o título Kairos, o momento oportuno em Goethe e Thoreau. Kairos e Cronos eram divindades gregas que representavam formas diferentes de compreender e experimentar o tempo. Cronos é o tempo quantificável e numerável, o fluxo do tempo que não pode ser interrompido, a sucessão irreversível do antes, do agora e do depois. Sua progressão é independente de qualquer influência possível. Kairos, no entanto, o Kairos se refere à dimensão de um instante singular, um período ou um ponto individual do tempo. Com Kairos, saímos do tempo cronológico para experimentar a ocasião feliz, o instante oportuno para uma determinada experiência ou um certo tipo de conduta. Esse tempo especial pode ser até repetível, por exemplo, uma estação favorável no ciclo natural, mas costuma ocorrer de forma imprevista. Kairos conjuga o passado com o futuro na abertura de um presente singular. Na teologia cristã, Kairos é o tempo de Deus, está ligado à experiência do divino. É interessante observar que Cronos deixou seus rastros semânticos em muitas línguas europeias. No léxico atual da língua portuguesa, por exemplo, existem dezenas de palavras como crônico, cronologia, cronografia, etc., que fazem parte do campo etimológico que remonta ao Cronos, né? No entanto, quando procuramos palavras derivadas de Kairos, procuramos em vão. E isso não pode ser mera coincidência. No pensamento europeu, desde o final da Idade Média, a compreensão dominante do tempo está associado ao paradigma cronológico, não ao kairológico. Medir tempo e espaço de forma exata era importantíssimo para o projeto de colonizar o mundo não moderno. Durante o século XVIII, por exemplo, os britânicos desenvolveram e aperfeiçoaram o cronômetro, um medidor de tempo especialmente preciso que permitiu determinar com precisão a longitude no mar. Um filho rebelde do Império Britânico, Benjamin Franklin, cunhou a famosa sentença "Time is money". A partir dessa época, o próprio continente europeu passou por um processo de colonização interna. A vida cotidiana tem sofrido uma aceleração sem fim e as velhas formas de viajar, de produzir e trabalhar ficaram para trás. Limites milenares de tempo e espaço perderam sua validade. Cada vez mais eficaz, os ritmos da tecnologia moderna dominam firmemente os indivíduos. Trabalhamos mais eficientes, dormimos menos e nos divertimos mais rápido do que 50 anos atrás. Parece que o processo da transformação das estruturas temporais, a aceleração de Cronos e o apagamento de Kairos não tem fim. Os dois autores oitocentistas que estamos apresentando hoje, o americano e o alemão, testemunharam o início desse desenvolvimento e reagiram a isso em suas obras. Marcos, por favor.
Marcos não está audível. A gente não escuta você. Obrigado, Klaus. Sim. Primeiramente, algumas palavras sobre a biografia de Goethe. Há muitas extensas biografias. No Brasil, nós temos um verbete biográfico escrito por Walter Benjamin, muito interessante, esse esboço biográfico que ele fez de Goethe, no volume escrito sobre Goethe. Nasceu o poeta que hoje, ao lado de Henry David Thoreau, está no centro do evento, há mais de 270 anos, em 1749, na cidade de Frankfurt, que na época tinha 30 mil habitantes. A cidade mais populosa no Império Alemão, quando do nascimento de Goethe, era Berlim. Havia 125 mil habitantes. E na Europa, os maiores centros eram Paris e Londres, com 500 mil habitantes. Duas obras principais de Goethe são justamente essas que vão ser discutidas hoje aqui, que estão sendo, que é o Werther e o Fausto. Mas a produção literária de Goethe é muito, 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 muito extensa, e a edição histórico-crítica, que foi iniciada ainda no final do século XIX e terminada em 1919, ela engloba 143 volumes de obras literárias, mas também cartas. Além disso, há 29 volumes dos escritos científicos de Goethe, da chamada edição leopoldina, sobretudo sobre ciências naturais. São, ao todo, 172 volumes. Goethe morreu em 1832, quando a Europa já estava num processo muito avançado da industrialização e, como, por exemplo, observa Walter Benjamin, ele previu esse desenvolvimento crucial no período antropoceno. Uma carta ressaltada por Walter Benjamin na sua biografia de Goethe diz o seguinte, de 1825: riqueza e rapidez, eis o que o mundo admira. Ferrovias, correio expresso, navios a vapor e todas as possíveis facilidades de comunicação são as coisas que o mundo ambiciona, a fim de se sofisticar e, desse modo, persistir na mediocridade. E depois ele exorta o amigo, com a mesma idade dele, de se manter fiel à mentalidade de uma época da qual ambos vieram. Eles seriam os últimos remanescentes de uma época que não mais retornará tão cedo. Então, Goethe tinha plena consciência de que estava se iniciando uma nova era, essa era marcada pela aceleração vertiginosa, pela industrialização, pela destruição da natureza, e muito diferente da época em que se processou toda a sua formação. Então, o Fausto vai ser lido agora, as cenas do selamento do pacto, e algumas linhas, algumas palavras introdutórias. Essa cena acontece no quarto de trabalho de Fausto. Tem duas cenas, quarto de trabalho. Na primeira, nós encontramos um doutor que está traduzindo a Bíblia, está revigorado pelo passeio ao ar livre, está tomado por sentimentos nobres, e Mefistófeles percebe não é o Kairos, não é o momento certo para selar o pacto. Mas, na segunda cena
quarto de trabalho, Mefistófeles encontra Fausto mergulhado na mais profunda depressão, niilismo e desespero. É o momento certo, é o kairos para propor uma aliança, o selamento do pacto. É o momento em que Fausto está amaldiçoando a tudo e a todos. Do amor, maldita a suma aliança, maldita da uva a rubrescência, maldita a fé, crença e esperança, e mais maldita ainda a paciência. Então, a conversa entre ambos se encaminha para selar um pacto e fechar uma aposta. Tradicionalmente, Mefistófeles proporciona ao pactário 24 anos de riquezas, prazeres sensuais, artes mágicas e respostas a todas as indagações. E vocês vão perceber agora que, no caso, Goethe inovou genialmente o motivo do pacto, na medida em que o pacto se transforma numa aposta. E esta cena do pacto permaneceu lacunar no Fausto por cerca de 30 anos. Então, ela não está presente no chamado Fausto Zero, no Fausto Primordial, nem no fragmento publicado por Goethe em 1799. Foi necessária a vivência da Revolução Industrial e da Revolução Francesa para que Goethe atinasse com a fórmula pela qual o titânico Dr. Fausto se compromete com Mefistófeles. E esta fórmula é uma lei processual da nossa modernidade. E com isso, Goethe fechou a grande lacuna que persistiu nos manuscritos do Fausto por cerca de 30 anos. Então, agora vem a leitura da cena. Que queres estudar, pobre demo? Quando é que o gênio humano, em seu afã supremo, foi compreendido pela tua raça? Mas possuis alimento que não satisfaça, rubro ouro que nas mãos já se desfaça como mercúrio, jogo estranho, perdido sempre e jamais ganho. Mulher que já nos braços meus, piscando o olho, outro a si atrai. Dá glória o dom, prazer de um Deus, e que a um meteoro igual se esvai. Mostra-me o fruto, podre antes que o colha, e a árvore que de dia em dia se renova. De tais bens posso dar-te escolha, e põe-me o encargo à fácil prova. Mas, caro amigo, o tempo ainda virá, de em calma saborearmos o prazer. Se eu me estirar jamais num leito de lazer, acabe-se comigo já. Se me lograres com deleite adulação falsa e sonora, para que o próprio eu preze e aceite, seja-me aquela última hora. Aposto. E tu? Topo? E sem dó nem mora, se vier um dia em que ao momento disser, ó, para, és tão formoso, então algema-me a contento, e então pereço venturoso. Repique o sino derradeiro, a teu serviço ponhas fim. Pare a hora então, caia o ponteiro, o tempo acabe para mim. Medita o bem, que em minha mente o gravo. Nesse direito não te entravo. Em vão não me comprometi. De qualquer forma sou escravo. Que importa, se de outro ou de ti? Então, nós tivemos esta fórmula do pacto que precisou de
30 anos para ser elaborada. Quase 10.000 versos adiante, o velho Fausto voltará a explicitar esse desprezo pelo outro mundo que ele manifestou agora ao fechar o pacto. Mas aí nós teremos um Fausto já enceguecido. E ele vai dizer para a alegoria da apreensão que o cegou: parvo, idiota, para quem para lá, para o outro mundo, o olhar alteia, além das nuvens, seus iguais ideia. Ele permanece fiel aos termos da aposta fechada com Mefistófeles, nesta cena tão bem lida pelas duas colegas. Ou seja, se a inquietação de Fausto, se a sua eterna aspiração por algo sempre não existente, se um dia essa aspiração se aplacar, se ele se entregar a um leito de lazer, a indolência, a fruição hedonista, se ele vier a experimentar um momento de gozo, de felicidade, ao qual ele possa dizer: ó, és tão belo, és tão formoso, então Mefisto ganhou a aposta. E o próprio Mefisto, ele não vai esquecer do que foi lido agora, em 10.000 versos, e muitas décadas mais tarde, ele vai retomar exatamente as mesmas palavras pronunciadas pelo doutor Fausto agora. Ou seja, a metáfora do relógio e da hora parada. Para, qual meia-noite está calado, cai o ponteiro. Com esta formulação do pacto aposta, Goethe inovou genialmente o velho motivo do pacto com o demônio. E, ao mesmo tempo, ele, pode-se dizer, ele captou nesta fórmula a lei estrutural da moderna sociedade industrial do período do Antropoceno, o ritmo velocífero, mefistofélico, vertiginoso, frenético, que no atual mundo capitalista torna tudo rapidamente obsoleto. Então, é isto que eu vou falar primeiramente sobre esse comentário, porque no nosso mundo tudo se torna velho no mundo da mercadoria e é substituído imediatamente por novas mercadorias. Goethe captou esta dinâmica da sociedade industrial capitalista. Muito bem. Só um adendo, o Marcos usou a palavra, o adjetivo velocífero, que foi cunhado pelo próprio Goethe, né? Uma fusão da palavra velocidade com Lucifer, ou luciférico. Então, a palavra em si, como palavra fusão, já diz tudo. Mas eu vou agora falar sobre Henry David Thoreau, ou Thoreau, como falam os americanos, mas eu prefiro Thoreau. Ele tem esse nome familiar por ser filho de um imigrante com antepassados protestantes franceses, e ele é, hoje em dia, um dos autores americanos do século XIX mais citados, mas nem sempre foi assim. Quando ele faleceu, com 44 anos, em 1862, sua importância, ele já era conhecido, mas a sua importância estava longe do que hoje. Ele nasceu e morreu na pequena cidade de Concord, perto de Boston, Massachusetts,
e os historiadores americanos da história cultural consideram Concord o Weimar dos Estados Unidos. Muitos dos escritores mais destacados do romantismo americano viveram aqui, inclusive Emerson e Hawthorne. Na época, Concord era o local do movimento neo-idealista americano, conhecido como transcendentalismo. Thoreau estudou letras clássicas em Harvard, de volta, e filosofia e ciências também, e de volta em Concord trabalhou como professor, como tutor dos filhos do casal Emerson, como agrimensor para os proprietários de terras da região. E foi, durante muito tempo, palestrante para contribuir à formação humanista da população da cidade. O ensaio mais conhecido de Thoreau chama-se Civil Disobedience, desobediência civil, resultado do seu posicionamento político progressista e abolicionista, que considerava a escravidão no sul dos Estados Unidos crime contra a humanidade. Seu livro mais conhecido é Walden, e também tem esse formato ensaístico e relata a experiência de viver sozinho durante 2 anos e 2 meses numa cabana construída por ele mesmo, né, ao lado da Lagoa Walden, perto de Concord. Os cientistas que Thoreau mais admirava eram os viajantes mundiais Alexander von Humboldt e Charles Darwin, mas ele mesmo, Thoreau, mal saiu da sua região. Sua viagem mais extensa o levou a apenas algumas centenas de quilômetros de distância ao sul do Canadá. Ele se considerava expert in home cosmography. Alguém se preocupa com o estudo e a descrição do universo da sua terra natal. O Thoreau naturalista, familiar com o estado da botânica e da zoologia científica do seu tempo, ele poderia vadear durante horas num pântano nos arredores da sua cidade. Assim, os ensaios de Walden falam do encontro com a fauna e flora da sua terra, principalmente na segunda parte do livro. Os primeiros capítulos, no entanto, focalizam na crítica das relações sociais que prevaleceram na Nova Inglaterra, a região da costa nordeste, onde 2 séculos antes do nascimento do autor, a colonização britânica teve início, como sabemos. Vamos ouvir agora trechos do primeiro capítulo de Walden. Liz. A qualquer tempo, a qualquer hora do dia ou da noite, eu ansiava em penetrar na cunha do tempo e também cunhá-lo em meu bordão. Colocar-me no cruzamento de 2 eternidades, o passado e o futuro, que é exatamente o momento presente. Pôr-me ali pleno e pronto. Fui para a mata porque queria viver deliberadamente, enfrentar apenas os fatos essenciais da vida e ver se não poderia aprender o que ela tinha a ensinar, em vez de, vindo a morrer, descobrir que não tinha vivido. Não queria viver o que não era vida, tão caro é viver, e tão pouco queria praticar a resignação, a menos que fosse absolutamente necessário. Queria viver profundamente e sugar a vida até a medula, viver com tanto vigor e de forma tão espartana que eliminasse tudo que não fosse vida. Recortar-lhe um largo talho e passar-lhe rente um alfange, acuá-la num canto e reduzi-la a seus termos mais simples. E se ela se revelasse mesquinha, ora, aí então eu pegaria sua total e genuína mesquinharia e divulgaria ao mundo essa mesquinharia. Ou se fosse sublime, iria saber por experiência própria e poderia apresentar um relato fiel em minha próxima excursão.
A maioria dos homens, mesmo neste país relativamente livre, por mera ignorância e erro, vivem tão ocupados com as falsas preocupações e as lides desnecessariamente pesadas da vida que não conseguem colher seus frutos mais delicados. Os dedos, pelo excesso de trabalho, ficam demasiado trôpegos, trêmulos demais para isso. Na verdade, quem trabalha não tem tempo livre para uma autêntica integridade dia a dia. Não pode se permitir manter as relações mais viris com os homens. Seu trabalho seria depreciado no mercado. Não tem tempo de ser nada além de uma máquina. Muito bem. Colocar-se no cruzamento de duas eternidades, o passado e o futuro, que é exatamente o momento presente, por ser ali pleno e pronto. Assim, Thoreau descreve em Walden sua ideia de Kairos, na tradução bem-sucedida da Denise Botman. Conforme Thoreau, a grande maioria dos seus conterrâneos não é capaz de viver um momento feliz, viver profundamente, pois está presa às coisas não essenciais da vida, segue ao imperativo do mercado e funciona como uma máquina. Nega-se o Kairos em favor daquilo que ainda não existe, o futuro para o qual se trabalha e tenta acumular dólares. Apesar de diferenças fundamentais entre as principais escolas da filosofia prática da antiguidade, todas escolas antigas destacaram a importância da atenção na existência presente. Estou falando dos gregos. O famoso Carpe Diem de Horácio resume uma ideia central tanto dos epicureus quanto dos estoicos, que Thoreau conhecia bem. Ele se torna um amante apaixonado pelo instante. Retomando os antigos, o verdadeiro pensamento filosófico sempre está ligado à prática do indivíduo. A filosofia como praxis da vida exige consequências para a pessoa que a pratica. O esforço de pensar sua vida deve ser completado pelo viver seu pensamento. Assim, Thoreau chega a formular uma das sentenças mais conhecidas de Walden: fui para a mata porque queria viver deliberadamente. I went to the woods because I wished to live deliberately, to front only the essential facts of life. Obviamente, este movimento vai contra o progresso capitalista que prevalece na sociedade americana oitocentista e tem consequências drásticas para esse progresso, para a fauna, a flora e os povos originais, que são dizimados, como sabemos. Em 1854, as árvores centenárias em volta da Lagoa Walden foram comercializadas. Desapareceu a floresta que nosso autor conhecia bem como criança e eternizou na sua obra adulta. Depois, Thoreau ainda participou dos primeiros esforços do reflorestamento da região. Hoje em dia, a fauna e a flora no sul de Concord estão protegidas por lei. Agora o Marcos vai falar sobre o fim do personagem Fausto em Goethe. Certo. Agora nós vamos pular cerca de 10.000 versos e nós vamos nos deparar com um Fausto centenário. Ele tem 100 anos e Goethe relutou muito se ele deveria indicar claramente que Fausto tem 100 anos e ele preferiu deixar apenas a sugestão de que trata-se agora de um colonizador centenário. Quando ele tomba morto, Mefistófeles diz: quem se me opôs com força tão tenaz, venceu o tempo. O ancião na areia jaz. É assim que Mefistófeles sintetiza, diante do cadáver
do colonizador, a trajetória daquele que muitas décadas antes escarnecera da possibilidade de dizer ao momento: ó para, és tão formoso. São 28 versos que serão lidos agora para vocês, e sobre esses 28 versos se levantou na filologia goetheana todo um maciço de interpretações, de exegeses de todos os matizes políticos que no espectro ideológico vão da extrema-direita, a instrumentalização de Fausto durante o nacionalsocialismo, até a esquerda, até o marxismo. Por exemplo, para a leitura de um Georg Lukács, nos seus estudos sobre o Fausto de 1940, esse monólogo de final de 28 versos é caracterizado como a forma mais elevada e decidida da recusa ao princípio demoníaco, que é identificado com a dinâmica capitalista. As tendências mais recentes na filologia do Fausto procuram subordinar esses traços supostamente para Georg Lukács, mesmo para Walter Benjamin, progressistas que assomam nas derradeiras palavras do colonizador, procuram subordinar esses traços às marcas sombrias que Goethe disseminou pelo quinto ato e pelo quinto e último ato da tragédia. Por exemplo, a ordem de enviar imediatamente, em plena madrugada, os proletários escravizados às frentes de trabalho, ou a afirmação autocrática de Fausto de que um espírito, o espírito de um Führer, de um Duce, de um Tovarich, um espírito deve comandar 1 milhão de mãos. Ou o regozijo do colonizador Fausto com a multidão de operários que lhe presta corveia. A ordem de Fausto ao capataz Mefisto de recrutar à força mão de obra para a drenagem do charco. Para terminar, aparece neste monólogo a metáfora do dique. Fausto está construindo imensos diques para ganhar terras ao mar e construir uma nova civilização. E o que ele propõe como defesa perante a ameaça do mar é concretamente o que Maquiavel, no Príncipe, aconselha em linguagem figurada ao príncipe como proteção perante as vicissitudes da fortuna, a construção de barreiras e diques que possam fazer frente a todos os, na metáfora de Maquiavel, rios ruinosos, inundações, terremotos, invasões inimigas, mas também epidemias que trazem o aniquilamento. Mas o Mefistófeles, sempre, como ele diz, muito bem informado, nos diz que esta luta já está decidida, pois os diques, as barragens, como as barragens de Brumadinho, de Mariana, de nada valerão. Mefistófeles diz: a ruína estáis mesmo fadados. Conosco os elementos conjurados, e a destruição é sempre o fim. Auf Vernichtung läuft es hinaus. Ao aniquilamento converge tudo. E vocês vão ouvir agora esta cena do final do desfecho do pacto pelas nossas colegas Priscila e Geisa.
Chefe, Eis-me aqui. com rogo e mando, contrata obreiros às centenas, promete regalias plenas, paga, estimula, vai forçando. De dia em dia deixa-me informado de como se prolonga a obra do cavado. Trata-se, disso tive a nova, não de um cavado, mas da cova. Do pé da serra forma um brejo marco. Toda a área conquistada infecta. Drenar o apodrecido charco, seria isso a obra máxima, completa. Espaço abro a milhões, lá a massa humana viva, se não segura, ao menos livre e ativa. Fértil o campo, verde. Homens, rebanhos, povoando prósperos, os sítios ganhos, sob a colina que os sombreia e ampara, que a multidão ativa e intrépida amontoara. Paradisíaco agro, ao centro e ao pé. Lá fora brame, então, até a beira a maré. E se para invadir lá a força lambe a terra, como um esforço acode e a brecha aberta cerra. Sim, da razão isto é a suprema luz. A esse sentido, enfim, me entrego ardente. A liberdade e a vida só faz jus quem tem de conquistá-las diariamente. E assim passam em luta e em destemor, criança, adulto e ancião, seus anos de labor. Quisera eu ver tal povoamento novo, e em solo livre ver-me em meio a um livre povo. Sim, ao momento, então diria, ó, para enfim, és tão formoso. Jamais perecerá de minha terra via este vestígio portentoso, na ima presciência desse altíssimo contento, vivo ora um máximo, único momento. Fausto cai para trás, os lêmures o amparam e o estendem no solo. Jamais se satisfaz, vão lhe é qualquer contento. Miragens múltiplas corteja ansiado. Ao último, oco, insípido momento, tenta apegar-se ainda o coitado. Quem se me opôs com força tão tenaz, venceu o tempo, o ancião na areia jaz. Para o relógio. Para! Qual meia-noite está calado? Cai o ponteiro. Cai, está, pois, consumado. Passou. Passou, palavra estúpida. Passou por quê? Tolice. Passou, nada integral, insípida mesmice. De que serve a perpétua obra criada, se logo algo a arremessa para o nada? Pronto, passou. Onde há nisso um sentido? Ora, é tal qual nunca houvesse existido. E como se existisse, embora, ronda em giro. Pudera, o vácuo eterno a aquilo então prefiro. Então, sobre estas cenas configuradas com a mais profunda ironia trágica da literatura mundial, se levantaram milhares e milhares de páginas de interpretação do mais extraordinário nível teórico. Os versos foram lidos, assim como o Klaus nos disse que está usando, então, a tradução da Denise Botman, os versos foram lidos na tradução da Jenny Clabin Segal. Fausto está cego. Anteriormente, ele foi cegado pela apreensão. E, embora cego, ele diz que está enxergando o mais luminoso futuro da humanidade proporcionado
por ninguém outro senão ele mesmo. Um povo livre, trabalhando livremente numa terra livre. Uma terra livre, mas não livre de perigos, porque há uma ameaça ao pé da serra, ao pé de uma cadeia de montanhas, ou talvez dos diques, dos açudes, das barragens, da proteção levantada pelo exército de proletários, está se formando um pântano. E o pântano ameaça empestar e destruir todo o trabalho já realizado. Drenar este pântano seria, então, na derradeira visão do Fausto centenário e cego, a sua conquista mais elevada. E é esse o objetivo que atribui a escavação do imenso fosso à obra do cavado. Como ele está cego, ele só ouve o barulho das pás, dos instrumentos, das enxadas, e ele acha que está se cavando novamente um novo fosso. Na verdade, é a cova dele. Na verdade, é a sepultura que está sendo cavado. E Fausto começa a imaginar uma terra paradisíaca, como que um futuro, dependendo da exegese, o futuro comunista da humanidade, como quiseram muitos na Alemanha Oriental, na União Soviética, ou um futuro do nacionalsocialismo, como foram interpretados esses versos durante o nazismo. Fausto diz, mas ambas as interpretações ignoraram os sinais profundamente irônicos que Goethe semeou em cada um dos versos. Por exemplo, no original, Fausto diz que os vestígios de seu dia não desaparecerão nem sequer em eones. Eonen em alemão, um termo de origem grego, aion, que designa incomensuráveis períodos de tempo. É uma palavra característica do colonizador sempre hiperbólico, desse colonizador centenário e visionário, mas não de Goethe. Vocês têm que imaginar que Goethe se posta de maneira com um sorriso irônico ao lado da sua personagem. Fausto fala de eternidade, mas a morte está bem próxima. Ele fala de esforço comum de todos, mas à sua volta existe uma multidão submetida à corveia, uma multidão oprimida, engodada, pressionada. Quando ele cai morto, Mefisto e os lêmures, que algumas vezes foram associados aos operários, ao espectro do comunismo com que Marx abre o seu, apenas poucos anos após a publicação do Fausto II, Marx fala no espectro do comunismo. E nós temos em Goethe essas figuras fantasmagóricas dos lêmures. E a palavra final, vocês viram, ficou com o espírito que sempre nega. Quando Fausto se apresenta pela primeira vez, ele se apresenta como o espírito que nega. E agora ele proclama o vácuo eterno, o eterno vazio como princípio universal. Para terminar, fica a pergunta a todos nós. O império fáustico irá mesmo sucumbir às investidas do mar, às ameaças como que despontaram nas últimas palavras do colonizador,
ou o seu legado está destinado a perdurar pelos séculos vindouros? O octogenário Goethe, ao concluir esta obra, em que ele trabalhou por 60 anos, deixa essa questão em aberto. E nesta questão se espelham hoje as incertezas do nosso mundo, confrontado com ameaças como aquecimento global, mudanças climáticas, extinções de espécies, desflorestamentos ou irrupção de pandemias devastadoras. E talvez somente hoje, por meio da crise ecológica da sociedade industrial, nós podemos aquilatar em toda a sua extensão o realismo e a clarividência de Goethe. Muito bem. A gente sabe que Thoreau lia alemão sem dificuldade e admirava Goethe. Sua leitura da viagem à Itália goetheana está bem documentada. Em Walden, encontramos trechos como aquele já citado, onde a voz iniciadora quer, citação, enfrentar apenas os fatos essenciais da vida, em vez de, vindo a morrer, descobrir que não tinha vivido. Parece que isso se refere ao final do Fausto goetheano, que é pouco provável, mas mostra um parentesco espiritual. Além de publicar ensaios e relatos de viagem, escrever poesia e palestrar para a sua comunidade, Thoreau manteve um diário manuscrito. Este começou como um registro de ideias, cresceu até se tornar um caderno de escritor e, eventualmente, se tornou o principal trabalho imaginativo de sua carreira. No início do século passado, foram publicados 14 volumes do diário. Atualmente, trabalha-se numa edição nova. A partir desses diários, entendemos por que Thoreau é considerado o fundador do nature writing moderno. As páginas documentadas, o encontro com o outro, as páginas documentam, o encontro com o outro. E o outro que não somos, com pequenos insetos, pássaros, anfíbios, árvores, grandes e plantinhas minúsculas, com lagoas e montanhas, rios e caminhos terrestres da Nova Inglaterra. Tudo isto no diário é misturado com sentenças filosóficas, observações sociais, reminiscências históricas, versos poéticos, reflexões sobre as ciências e sobre a própria pessoa. Thoreau não somente é um brilhante observador que dá plena atenção aos mais diversos fenômenos sociais, fenômenos naturais, mas combina isso com a qualidade de observar a si mesmo. Ele tem consciência do seu lugar de fala e da sua perspectiva cultural. No seu diário ou journal, Thoreau se posiciona claramente contra a mercantilização da vida, a exploração ilimitada da terra e a colonização da natureza em geral. Para ele, não se trata de fugir da civilização, mas de ajudar em transformá-la. Uma civilização que estabelece uma relação de dominação com a natureza para transformar tudo em mercadoria não tem futuro. Além disso, o diário tem a função temporal, que nos interessa aqui também. Apesar da sua ordem aparentemente cronológica, resgata na escrita os encontros felizes com a natureza sob o céu aberto. O diário de Thoreau está a serviço de Kairos. É sua maneira de dizer ao momento
com as palavras de Fausto, o para, enfim, és tão famoso. Vamos ouvir agora um pequeno trecho do Journal de maio de 1852. Alice vai falar. Pela primeira vez percebo nessa primavera que o ano é um círculo. Vejo claramente o arco da primavera até agora. Ele é desenhado como uma linha firme. Cada incidente é uma parábola do grande professor. Os cranberries levados para os prados e ao lado dos caminhos agora produzem um ácido agradável. Por que especificamente essas visões e sons deveriam acompanhar nossa vida? Por que eu deveria ouvir o chilrear dos melros? Por que sentir o cheiro do gambá a cada ano? Eu gostaria de explorar a misteriosa relação entre mim e essas coisas. Eu, pelo menos, saberia o que essas coisas inevitavelmente são. Faria um gráfico de nossa vida. Saberia suas margens, que borboletas reaparecem e quando. Saberia por que apenas esse círculo de criaturas completa o mundo. Como a gente escutou agora, Thoreau fala aqui dos sentidos, do paladar, dos sons e dos cheiros. Ele liga o encontro com a fauna e flora locais e as reações sensoriais do sujeito a uma reflexão sobre o tempo circular da natureza. Esta segue as 4 estações do ano, principalmente no nordeste do país, onde ele mora. Entre os ensaios naturais thoreauvianos, o mais influente é Walking, e também é o mais traduzido. Ali, o autor explica sua prática de caminhar diariamente algumas horas nos arredores da cidade. Andar pelos prados e os bosques é tanto um exercício físico como espiritual. Caminhando, o indivíduo estabelece de forma afetiva laços estéticos com a vida natural, com aquilo que de fato compartilhamos com os outros seres. Para os conterrâneos do autor, andar à toa sem objetivo específico era simplesmente perda de tempo. Walking inspirou, principalmente nas últimas décadas, dezenas de livros ensaísticos que tratam de experiências parecidas. Vamos ouvir um trecho deste ensaio. Acho que não consigo preservar minha saúde e meu ânimo se não passar 4 horas por dia, pelo menos, e geralmente é mais do que isso, vagando através das matas, dos morros e dos campos, absolutamente livre de todos os compromissos terrenos. Você pode propor 1 centavo para ler meus pensamentos, ou até 1000 libras. Quando às vezes lembro que os artesãos e os negociantes ficam em suas lojas, não só toda manhã, mas toda a tarde também, sentados de pernas cruzadas, tantos deles, como se as pernas fossem feitas para se sentar sobre elas e não ficar de pé ou caminhar sobre elas, acho que merecem algum crédito por não terem todos cometido suicídio há muito tempo. Mas a caminhada de que falo nada tem a ver com praticar exercício. Como se diz, assim como os doentes tomam remédios em horas determinadas, como levantamento de halteres ou de cadeiras, ela é, na verdade, a empreitada e aventura do dia. Se você deseja exercício, procure as fontes da vida. Pense num homem que levanta halteres para a sua saúde, quando aquelas fontes borbulham em pastagens distantes não procuradas por ele. Quando caminhamos, buscamos naturalmente os campos e os bosques. Claro que não vale de nada dirigir nossos passos para os bosques se eles não nos levam para nada. Fico alarmado quando acontece de eu ter caminhado 1 milha bosque adentro, sem entrar lá em espírito. Na minha caminhada vespertina, de bom grado, me esqueceria de todas as ocupações matutinas e de minhas obrigações para com a sociedade. Mas, eventualmente, ocorre que não consigo me desvencilhar tão facilmente da cidade. A ideia de algum trabalho me passa pela cabeça, e não estou onde meu corpo está. Perco a noção das coisas. Em minhas caminhadas, eu pretendo voltar aos meus sentidos. Que tenho a fazer no bosque se estou pensando em algo fora do bosque?
Suspeito de mim mesmo e não posso me impedir de ter um calafrio, mesmo quando me encontro tão implicado no que são chamadas as boas ações, pois isso pode acontecer algumas vezes. Minhas cercanias permitem muitas e boas caminhadas, e embora por muitos anos tenha caminhado quase todo dia e ocasionalmente durante vários dias, ainda não as exauri. Uma perspectiva absolutamente nova é uma grande felicidade e sempre posso consegui-la a qualquer tarde. 2 ou 3 horas de caminhada me levarão a uma região tão estranha como as que gostaria de conhecer. Uma casa de fazenda isolada que eu nunca vira antes é às vezes tão admirável quanto os domínios do rei Daomé. Marcos, por favor. Sim. Agora nós vamos transitar para o romance publicado há 250 anos, e foi o romance de estreia de Goethe, Os Sofrimentos do Jovem Werther. Nós escolhemos a segunda carta da obra, e antes que Werther conheça Lotte, no início do verão de 1771, há 10 cartas. Nós escolhemos a carta do dia 10 de maio de 1771. Nas cartas posteriores, há uma crítica social muito mais pronunciada, muito mais aguda. E nós temos nessa carta de 10 de maio, uma amostra exemplar do estilo do movimento Tempestade e Ímpeto, ou do sentimentalismo, Empfindsamkeit, ou da sentimentalidade, desse também período pré-romântico. E é também uma nature writing, o escrever a natureza, enfatizada pelo Klaus em 2 oportunidades. O modelo desta carta que vocês vão ouvir agora é um modelo muito distante. Está em Agostinho, em Santo Agostinho. No nono livro de suas Confissões, capítulo 10º, intitulado O Êxtase de Hóstia, Agostinho narra uma conversa que ele teve com a sua mãe Mônica poucos dias antes da morte dela. E a sintaxe de Agostinho também, essa sintaxe ela é reproduzida na carta de Werther. Agostinho diz assim: suponhamos que se calasse o mundo da carne, as imagens da terra. Suponhamos mais isto, que se calasse por completo toda a língua, são inúmeras orações preliminares até que seja articulada a oração principal, que em Agostinho seria: suponhamos isto, e ele caminha para descrever o momento em que a alma vai entrar em comunhão com Deus. Vocês vão perceber que o movimento sintático da carta de Werther se aproxima muito dessa articulação linguística de Agostinho. Vocês vão encontrar 11 orações antecedentes, e então vem a exclamação "Ah!". Então eu poderia reproduzir tudo isso na minha arte, ou seja, na pintura. Depois de 11 orações preliminares, em alemão Vordersätze, vem esse "Ah!", essa exclamação, que é um deter-se num suspiro de esvanecimento perante a comoção religiosa.
muito semelhante, muito afim à expressão do amor no ápice da entrega. E, de fato, esta religiosidade que vocês, uma religiosidade panteísta, como Thoreau, Werther e Goethe era um panteísta, esta religiosidade é, num sentido mais elevado, uma predisposição inconsciente do jovem herói pré-romântico de Goethe para amar. Então, nós temos agora a leitura com Alice, se eu não me engano. Sou eu que vou ler, Marcos, a Geisa. Geisa. 10 de maio. Uma serenidade admirável domina minha alma inteira, semelhante à doce manhã primaveril que eu gozo de todo o coração. Estou tão só e minha vida é feita de alegrias por viver numa região que parece ter sido criado para almas como a minha. Estou tão feliz, meu amigo, tão mergulhado na sensação de minha calma existência, que a minha arte sofre com isso. Não poderia desenhar nada agora, nem sequer um traço, embora jamais tenha sido tão grande pintor quanto neste instante. Quando a bruma do vale se levanta à minha volta e o sol altaneiro descansa sobre a abóbada escura e impenetrável da minha floresta, e apenas alguns escassos raios deslizam até o fundo do santuário, ao passo em que eu, deitado no chão entre a alta relva, na encosta de um riacho, descubro no chão 1000 plantinhas desconhecidas. Quando sinto mais perto de meu coração a existência desse minúsculo mundo que formiga por entre a relva, essa incontável multidão de ínfimos vermes e insetinhos de todas as formas, e imagino a presença do Todo-Poderoso que nos criou à sua imagem e semelhança, e o hálito do Todo-Amado que nos leva consigo e nos ampara a pairar em eternas delícias. Ah, meu amigo, quando o mundo infinito começa a despontar assim ante meus olhos e o céu se reflete todo ele em minha alma, como a imagem de uma amada, então suspiro. Muito bem, e acho importante aqui lembrar que o jovem Werther não é a voz de Goethe, e obviamente também não de Thoreau. Para Thoreau, a correspondência romântica entre o ambiente natural e o ser humano é visto como um impulso da natureza em nós, como a ordem maior em que estamos inseridos. Esta experiência espiritual acontece quando generalizamos a atitude estética referente a uma beleza natural específica para a totalidade da nossa vida e do mundo. Uma marca característica do romantismo é sua compreensão holística do mundo, resultado de um princípio universal idealista, o espírito, a oversoul, no caso dos transcendentalistas americanos, conecta todos os seres, os fenômenos naturais, inclusive os indivíduos humanos. Para os românticos europeus e norte-americanos, a incessante instrumentalização da natureza implica no empobrecimento espiritual e estético. Mas Thoreau sempre estabelece uma relação não instrumental com um lugar, mesmo quando age como agrimensor. Nunca ignora as qualidades estéticas e ecológicas, a beleza de uma paisagem inteira ou simplesmente de uma pequena bolinha azul roxo, a frutinha de um pé de mirtilo.
O último trecho de Thoreau que vamos ler hoje é novamente de Walden. Trata-se de uma cena no lago, ao início de uma noite, uma cena literária que invoca a sensação de desfazer-se, fundir-se na presença total da natureza, a partir, como diz o texto, de uma invulgar afinidade com todos os elementos naturais. O kairos aqui implica na superação do modelo dualista da modernidade. Em pouco mais de meia página, experimentamos a totalidade de um mundo que não está mais dividido em corpo e alma, em civilização e natureza, em sujeito, agente e objeto paciente. Convém lembrar que Walden não é um diário onde o sujeito enunciador anotou na hora ou no dia posterior uma determinada experiência concreta. A obra foi publicada 7 anos depois da saída do lugar. Até lá foi reescrita 7 vezes, como relatam seus editores e pesquisadores. Além disso, Thoreau condensou sua estadia de 2 anos e 2 meses num ciclo natural de 1 ano só. Alice vai fazer a leitura para nós. É uma noite deliciosa, em que o corpo todo é um sentido só, e absorve prazer por todos os poros. Voo e volto em estranha liberdade na natureza, uma parte dela mesma. Quando percorro a margem pedregosa do lago em mangas de camisa, embora esteja frio, nublado e ventoso, e não veja nada de especial que me atraia, sinto uma invulgar afinidade com todos os elementos. As rãs touro trombeteiam anunciando a noite, e o vento ondulante que vem das águas traz o canto do noitibó. A harmonia com as folhas adejantes do choupo e do amieiro quase me tira a respiração. Porém, como o lago, minha serenidade se ondula, mas não se encrespa. Essas pequenas ondas levantadas pelo vento noturno estão tão distantes de um temporal quanto a lisa superfície cristalina. Agora está escuro, mas o vento ainda sopra e ruge na mata. As ondas ainda se quebram e algumas criaturas embalam as demais com suas melodias. O repouso nunca é completo. Os animais mais ariscos não repousam e agora procuram suas presas. A raposa, a jaritataca e o coelho agora percorrem os campos e as matas sem medo. São os vigias da natureza, elos que conectam os dias agitados. Por que precisamos de Thoreau no século XXI? Obviamente, um ensaio como Walking, ou uma cena pastoral como essa que acabamos de escutar, implicam num conceito de natureza um pouco complexo, tradicional. Mas acredito, com Timothy Clark, que estudar Thoreau leva a um processo de reorientação cultural. O poder literário de uma obra como Walden é experimentada diariamente por leitores no mundo inteiro. Em tempos de esgotamento do sistema de produção e consumo capitalista, em tempos de esgotamento do mundo, o kairos de Thoreau dá força novamente e sua orientação ético-política constitui um antídoto contra o crescente individualismo narcisista. O Marcos tem a palavra final. Klaus, você acabou de dizer que a voz de Werther não é a voz de Goethe e muito menos a de Thoreau. E eu gostaria de dizer que esses dois grandes panteístas e precursores do movimento ecológico, eles se formaram também na e pela natureza. E, infelizmente, essa formação na natureza não foi possível a Werther, que por isso mesmo termina em suicídio.
nós vimos que antes de conhecer Lotte e se apaixonar perdidamente, Werther se funde com a natureza. Se nós tivéssemos mais tempo, seria muito interessante para contrastar a esta carta de Nature Writing de 10 de maio de 1771, por exemplo, entre outras possibilidades, a carta que eu gostaria de pedir, de sugerir muito a vocês, que colocar no coração de vocês, como se diz em alemão, a carta de 15 de setembro de 1772, que é uma carta do mais profundo desespero pela destruição desta natureza tão transcendente, tão divina, apresentada nesta carta da primavera de 1771. Seria um excelente contraponto a carta de 15 de setembro de 72, o protesto veemente de Werther contra a destruição da natureza. Quanto ao Fausto, eu termino ressaltando a pergunta que eu fiz ao final do último comentário sobre a cena do desfecho do pacto. Será que o Império Fáustico vai sobreviver às investidas do mar e às ameaças como que despontaram nas últimas palavras do colonizador, ameaças de pandemias, porque Fausto, vocês devem ter percebido, ele está lutando contra a ameaça da malária ou de outras febres. Do tifo, por exemplo, é ameaça que vem do pântano. Será que o legado de Fausto irá perdurar pelos séculos vindouros? Goethe deixou essa questão em aberto. E, como eu procurei ressaltar, nesta questão em aberto se espelham hoje as incertezas do nosso mundo confrontado com aquele que provavelmente é o maior desafio que a humanidade enfrentou em todos os tempos: aquecimento global, mudanças climáticas, extinções de espécies, irrupção de pandemias. E, portanto, hoje, da perspectiva de hoje, nós podemos, provavelmente, como nenhuma outra geração anterior a nós, entender toda a extensão da perspicácia e da clarividência do velho Goethe, do octogenário Goethe. Então, eu acho que essas seriam as minhas palavras finais. O seu microfone está fechado, Klaus. Sim, está certo. Chegamos, então, ao final da nossa leitura comentada. Eu agradeço demais ao Marcos por aceitar esse convite e as três mulheres aqui presentes, a Geisa, a Priscila e a Liz, que fizeram a leitura para nós. Com a nossa leitura encerrada, encerra também o nosso simpósio, né? E daí tem muito mais gente para agradecer, que vou deixar para outro mídia aqui, digamos assim. Agora a gente fecha aqui nossa leitura para o público. Muito obrigado, gente.
e a Andressa